E hoje nós vamos para um passo a passo de uma festa linda de 40 anos. Gente, acompanhem todo o passo a passo, pois ficou maravilhoso. Vai ter receita de 3 doces, a pasta de leite ninho, super macia para aplicar no bolo, o preto bem pretinho, sem manchar, sem bolha, sem nada, tá? Aqui essa pasta de leite ninho eu fiz com 400 gramas de leite em pó, 400 gramas de açúcar de confeiteiro e leite condensado. E o corante preto em gel. Para não dar bolinha, nem diferença nenhuma na massa e ela ficar lisinha, como se fosse uma pasta americana, mas é de leite ninho, vocês têm que peneirar direitinho para não ficar nem gruminho, tá? Como eu já ensinei a receita da pasta de leite ninho aqui no canal, aqui eu já vou mostrando aplicando, tá? Mas olha para vocês verem, o preto ficou bem pretinho, tá vendo? A massa ficou super macia, ótima para aplicar, o bolo ficou bem retinho, né? E esse é um aniversário de 40 anos. Aqui quem fala com vocês é a Carla do Adoçando com a Mãe. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no nosso canal, tá? Pra gente estar trazendo mais conteúdos a cada dia. E aí depois eu cortei uma tirinha para colocar na borda do bolo. Aproveitei a própria pasta preta, pois sobrou bastante, e tingi com o corante o pó dourado. Misturei com álcool de cereais. Aqui, para vocês fazerem, precisa esperar secar um pouquinho para não ficar tão melado. No caso, como eu estava muito corrido no dia, eu já fui fazendo e aplicando. Depois eu dei aquele pequeno retoque com o pincel e também dá super certo. Tá vendo como é que tá ficando lindo? Tá ficando maravilhoso. E aqui depois eu acrescentei mais álcool de cereais para poder fazer esse detalhe no bolo, pois a cliente queria assim, tá? É a festa da patroa. E esse bolo ficou muito lindo. A festa toda ficou linda. Então, aqui eu misturei o pó metalizado dourado verdadeiro com álcool de cereais. E no pincel a gente vai jogando ou com a ajuda do dedo ou mesmo com o próprio pincel. Depende da espessura e da quantidade de corante que vocês querem jogar no bolo. Depois eu vou limpando, né, para dar um acabamento legal no bolo, para a gente começar a finalizar o bolo e correr para agarrar nos docinhos, pois é uma festa bem corrida. E eu tinha muitas outras encomendas no mesmo dia. Essa festa era para uma cliente de Nova Serrana. Ela ia buscar o bolo com horário marcado. Então, estava bem corrido para mim, tá? Eu fiz o topo, como eu falo para vocês, eu mesmo faço, né? O topo, as flores, tudo eu mesmo que faço, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Agora, aqui nós vamos fazer o docinho de cajuzinho. Esse docinho é maravilhoso, prático, rápido e não vai ao fogo. Eu vou usar 400 gramas, meio quilo, né? De amendoim torrado e moído, 400 gramas de açúcar de confeiteiro e meia xícara de chocolate em pó 50%. Vai dar um sabor maravilhoso. E um leite condensado. Se ficar mais duro, pode colocar um pouquinho a mais. Eu sempre deixo um aberto, mas a receita quase sempre dá certo. E para enrolar, a gente enrola no açúcar refinado, tá? Então, vou medir uma média de 18 gramas, 18 a 19 gramas cada docinho. São os docinhos de 18 gramas e ele fica maravilhoso. É o meu predileto, gente. E vamos
agarrar para fazer esses doces, né? Pois, como eu disse para você, são muitos docinhos. Foram 500 doces para essa festa. E distribuídos em cajuzinho, olho de sogra, leite ninho, brigadeiro e beijinho de coco. Então, nós vamos fazer todos eles, tá? O cajuzinho é super prático de fazer. Quando ele seca, ele fica mais gostosinho ainda. Ele não fica duro, tá? Fica maravilhoso. E agora nós vamos para a receita do beijinho de coco. Aqui, nessa receita, eu tô usando 3 leite condensado e 2 creme de leite, tá? 1 colher de manteiga e 1 xícara de coco ralado. Eu usei 2 colheres de coco em floco e 2 colheres de coco médio, para ficar os pedacinhos, mas dar aquela outra consistência e um sabor a mais, que eu acho que o coco médio dá um pouquinho a mais de sabor. Para mim, no meu caso, né? Depois vocês me contam se com vocês também é assim. Então, eu misturei toda a massa com o fogo desligado. E logo depois eu liguei o fogo e a gente começa a mexer, vai levantar fervura, vai começar a dar o ponto e a gente não para de mexer porque aquela casquinha que dá no fundo deixa o docinho feio. Então, esse é um doce que a gente tem que ter bastante cuidado para não deixar queimar o fundo e dar essa casquinha, pois ela não fica tão legal na estética do doce. Desgrudou do fundo da panela, deu o ponto Moisés, a gente vai tirar, esperar esfriar e colocar no recipiente, tá? Todos eu deixo esfriar em temperatura ambiente. Se eu tiver com muita pressa, eu vou e coloco na geladeira por umas 2 horinhas e fica ótimo. Então, depois a gente vai enrolar. Eu enrolo com 18 gramas cada, tá? Porque os meus docinhos, eu gosto, a finalização dele, desse que eu tô fazendo aqui, é uma finalização com final de 20 gramas. Então, ele fica mais ou menos com esse tanto. Depois, nós vamos para o brigadeiro. A receita do brigadeiro eu já ensinei aqui, né? No grupo. Então, no canal. Eu tô ficando meio doida, não tô? Gente, que isso? Tá bugando, né? Trabalhei demais, viu? Mas é isso. O recheio do brigadeiro também fica maravilhoso, super macio. Ali eu já tinha feito o olho de sogra, tá? E a gente enrola ele com 15 a 16 gramas para ele ficar com 18 gramas a 20 no máximo. Agora nós vamos para a massa de leite ninho. Eu uso 400 gramas de leite em pó, 400 gramas de açúcar confeiteiro e o leite condensado até dar o ponto de desgrudar da mão. O ponto correto é quando não desgruda, é quando desgruda da mão, não pode ficar nem melando, nem muito ressecada, tá? Porque se ficar ressecada, ele vai trincar, vai ficar duro, vai soltar gordura, não fica legal você tentar forçar para a massa ficar macia, sendo que ela tá ressecada, tá? É mais fácil você deixar ela mole e depois dar o ponto com mais açúcar e mais leite em pó, do que deixar ela dura e tentar amolecer ela de todo jeito, que também pode fazer, só que tem que ser com o leite condensado, tá? Não na força do muque, não. Porque se for na força do muque, vai soltar gordura, vai trincar. E aqui a massa fica maravilhosa, ela fica... Dá pra você fazer coxinha de leite ninho, dá pra fazer docinho modelado, tá? Dá pra cobrir o bolo. Essa é a mesma massa que eu cobri o bolo, tá? Com a diferença que foi tingida de preto, mas é a mesma massa. E eu vou colocando 18 gramas de cada docinho e depois passo no leite em pó, tá? E os docinhos ficam todos padronizados. Isso fica muito legal, fica muito bonitinho na hora de fazer a entrega do trabalho para o cliente. Dá uma valorização a mais, né?
Em todos os meus docinhos, eu coloco a forminha sanfonada e a forminha de 4 pétalas, como vocês estão vendo aí. Eu usava com tapetinho e agora eu mudei para forminha sanfonada. Se for para olhar para o meu gosto, eu prefiro o tapetinho. Eu acho mais chique, mas o pessoal acha essa forminha mais higiênica. Então, vamos para o que a maioria prefere, não é? Nós estamos aqui para trabalhar e agradar os nossos clientes. E assim, eu fui fazendo a produção de todos os doces. Foi um dia bastante corrido, mas muito gratificante. Aqui estão todos os doces, o de leite ninho, olho de sogra, brigadeiro, beijinho de coco e cajuzinho. E esse bolo maravilhoso finalizado. Não ficou lindo, gente? Fala comigo se ficou ou não ficou lindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem deixar aí no comentário. Eu vou ter o maior prazer em responder a você, tá? Então, muito obrigada a todos que me acompanhou até aqui e até o nosso próximo vídeo. Beijo!